Amigos do Bimba Videobook, vamos conversar com o mestre Camisa, como é conhecido no mundo da capoeira. Camisa é o quarto filho de uma família de 9 irmãos, dos quais 4 conhecidos na roda de capoeira, especialmente Camisa Roxa, seu irmão mais velho, já falecido. Mestre Camisa, discípulo de mestre Bimba, é um capoeirista da mais alta estirpe e um pesquisador dedicado. É também um grande empreendedor. Fundou em 1988 o Abadá, uma associação de capoeira, hoje presente em mais de 60 países. Criou o Centro Educacional Mestre Bimba, que é visitado por capoeiristas de todo o mundo. Hoje, nesta belíssima instalação, Mestre Camisa nos recebe para um bate-papo. Mestre Camisa, vamos iniciar esta conversa pelo viés do empreendedor. A sua inspiração para criar o Abadá e como ele se espalhou pelo mundo. É um prazer receber vocês aqui, muita alegria, relembrar os velhos tempos e dizer o seguinte, que a Abadá Capoeira nasceu como uma capoeira, uma necessidade, não é? Eu cheguei aqui em 72 para 73 com o Ouro do Maré, com meu irmão Camisa Roxa, no show Furacões da Bahia, onde rodamos o Brasil inteiro. E a última temporada foi no Rio de Janeiro. Fizemos vários teatros, o Canecão, que era uma grande casa de show. No final dessa temporada, o grupo foi para a Europa. Eu fiquei com a passagem comprada para voltar para Salvador, para continuar os estudos, ficar com a família. E o grupo partiu de navio, uma viagem para a Europa, e eu fiquei, não querendo voltar por algumas razões para Salvador. Eu rasguei a passagem como prova de decisão, digo, vou ficar aqui. Me identifiquei com a cultura, com o povo, e sabia que o meu irmão mais velho indo embora para a Europa, o mestre Bimba também, já tinha um projeto de ele mudar também para Goiás, né? A minha mãe também tinha falecido. Eu fiquei sem clima praticamente nenhum de voltar para Salvador e fiquei no Rio de Janeiro e iniciei minha carreira profissional, né? Depois de alguns anos aqui, eu senti a necessidade de criar uma associação que pudesse me amparar e amparar os alunos que tinha na época. Aí surgiu a necessidade, né, de criar a Abadá, que é a associação, porque já existia alunos em vários estados do Brasil, então era uma associação brasileira de apoio e desenvolvimento da arte capoeira. Abadá, capoeira é uma sigla. Então ela surgiu de uma necessidade. O próprio nome diz mais ou menos a finalidade dela. A gente costuma dizer que a Abadá é uma família, uma linguagem. Então, o crescimento foi uma consequência. A gente preza, preocupado com a qualidade, com a união, seguir a filosofia, a metodologia de ensino é a mesma, se é no Ceará, na Bahia, no Japão, ou na Inglaterra, ou na Suíça, o método é o mesmo. É um método adaptável, respeitando a cultura, o povo, os costumes, você vai adaptando, né, a forma sem perder as suas características, né, e vai se mantendo. Então, o trabalho foi se desenvolvendo. Nunca tive a intenção de ter alguém em tal lugar, fulano, aquilo. Não. Isso foi uma consequência do próprio desenvolvimento do trabalho. O controle de qualidade, mestre Camisa, como é que ele é feito? Quais são as suas articulações para a manutenção do controle de qualidade em todos os seus segmentos? Olha, nós controlamos de várias formas, né? Para manter a qualidade nos eventos. Nós temos eventos anuais, né? Os encontros na Europa, nós temos o encontro europeu, né? Temos encontros na América, no Brasil, né? E através desses encontros, concursos, palestras, né? Competições, batizados, e nós temos um conselho de mestres, uma comissão de mestrandos,
que eles viajam pelo mundo, dando curso, supervisionando, controlando a qualidade, orientando e trazendo as pessoas. Até determinada graduação, o aluno poderá receber no seu país de origem. Mas ele vai se graduando, ele tem que vir ao Brasil. Ele só pode se graduar, determinada graduação no Brasil. Então, os estrangeiros têm que falar o português, para entender, vir ao Brasil se graduar, fazer os cursos, né? Competir, fazer o Zumbimba, fazer os cursos que nós temos durante o ano. E através desses cursos, desses encontros, e esse rodízio dos mestres no mundo, a gente vai controlando a qualidade do trabalho. Comecei capoeira criança, né? E capoeira do interior da Bahia, lá na Chapada Diamantina, Jacobina, na roça, no sertão. Depois fui vir a Salvador, e capoeira de rua, capoeira Angola, mestre Valdemar principalmente, e indo para o mestre Bimba, me formei. Então me interessei pela capoeira como um todo, né? Viajando pelo Brasil, pesquisando sobre a capoeiragem carioca, a capoeira do frevo de Pernambuco, e procurando algumas respostas, né? Sabendo algumas coisas que sabe que o mestre ele morreu, era muito jovem, né? E não se tinha muitos documentos, não tinha acesso. Eu comecei a pesquisar fora do país e comecei a ver que a França, por exemplo, nos Estados Unidos, tem muitos documentos que nós não temos aqui. Os estrangeiros sempre tiveram um interesse maior da pesquisa, de documentação, essa coisa. Então, isso, me dediquei minha vida à capoeira e também a pesquisar, procurar algumas respostas que eu não encontrava nos livros, enfim, né? E tinha um interesse muito grande em conhecer o continente africano, os países africanos, principalmente Angola, que é o mais que eu tive mais contato, tem 20 e poucos anos que eu vou a Angola. É um projeto que nós temos chamado Em Busca das Raízes, né? Então, nós pesquisamos vários países da África. Mas Angola, a colonização portuguesa, pela língua, né? O português facilitou. E, ao mesmo tempo, complicou, porque Angola viveu 30 anos de guerra. Então, a gente não tinha acesso a muitas províncias, ficava mais em Luanda. E assim que a guerra parou, a pesquisa foi avançando. E cada dia que passa mais. Mas em outros países também. Mas em Angola, começamos a pesquisar um pouco sobre as origens da capoeira, porque ver essas formas, né? Desde da luta, as formas de lutar da capoeira, a acrobacia, os golpes de mão, as quedas, os golpes desequilibrantes, os golpes traumáticos de perna, de cabeça. E pesquisando, fomos encontrando na África, somente em Angola, várias lutas que não se utilizam o berimbau. Tem o berimbau lá, mas com outras funções, né? E nessas lutas não utiliza o berimbau. E são separadas, e parecem muito bem com golpes, com movimentos de capoeira. Então isso me interessou muito, né? Eu me aprofundei e hoje nós temos capoeiristas angolanos também lá, ajudando na pesquisa, com mais contato. Acabou a guerra em Angola e a pesquisa foi se estendendo em todas as províncias. Encontramos muita coisa que achamos que sejam os avós da capoeira. Encontramos a baçula, talvez onde venha o arrastão, a boca de calça, a vingativa, essas quedas, projeções, que baçula quer dizer queda. É uma luta de pescadores praticada na areia, na praia, né? Então talvez seja a origem das quedas da capoeira, das bandas, dessas formas de derrubar, né? Os golpes de mão, várias formas de bater com as mãos, embora não se utilize tantas mãos como os pés, mas acho que a capoeira pode muito bem trabalhar tão bem as mãos como trabalha os pés. Então fui vendo em algumas lutas africanas, como Omangula, Camangula, Liueta, são lutas de mão, né? E tem também as danças acrobáticas, que tem esses movimentos saltos e acrobacias. Também o Nigolo, que é a dança da zebra, onde se utiliza os pés, né? E várias outras manifestações, em outros países também, da onde os escravos trouxeram escravos de outros países africanos, também tem várias formas de lutar. A minha pesquisa maior é em Angola. Então, dentro disso, eu comecei a ver, entender. Eu passei a entender melhor muitas coisas da Bahia,
passei a entender melhor o meu mestre, mestre Bimba, a forma dele cantar, a questão da religião, a questão da família, da poligamia, a liderança dele, a forma de cantar. E comecei a ver, entender e conhecer mais o mestre Bimba. Que até então eu estava do lado, eu admirava, aprendia, mas não entendia tanto, né? Eu fui ver, por exemplo, eu vi que o mestre, ele não tem muitas características dos angolanos. Os angolanos são estatura mediana, média para baixo, são pequenos, né? E tem um pouco de pesquisa também, fomos para o Congo, e vi aquelas pessoas altas, rosto largo, a forma de cantar, de falar, aquela coisa, eu digo, olha, eu acho que o mestre, a origem dele é Congo. Ele tem todas as características do povo do Congo, da forma de cantar, a postura, aquela carranca, aquela coisa. E fui vendo, puxa, entendi mais o sertão da Bahia, porque onde eu nasci é uma região que tiveram muitos quilombos, no Campo dos Negros, Lagoa dos Patos, comunidade negra muito forte, com samba, com batuque, com capoeira, aquela coisa. E essas eu passei a entender. Isso foram me respondendo algumas perguntas que eu tinha para fazer a capoeira. Que a capoeira Angola não me respondia, a capoeira regional, a capoeiragem não me respondia. Né? E fui ver também que a capoeira, com essa coisa do desenvolvimento da regional, não entenderam muito o mestre Bimba, como eu, do lado, aprendi capoeira com ele, me formei com ele, não entendia também. Né? Que a capoeira do mestre Bimba talvez seja a capoeira mais africana, que mais utiliza das formas do africano lutar. Então parece que ele assimilou todas essas culturas e manteve. Então ele tem uma série de coisas, contatos, dentro do ringue, luta, experiência e capoeira. Mas ele fez um grande laboratório e ele é o maior representante das lutas africanas, das manifestações africanas dentro da capoeira. É o mestre Bimba, está mais do que provado isso. Então eu agradeço muito essa oportunidade da capoeira, que a capoeira me deu, conhecer o continente africano, conhecer algumas culturas africanas e entender a arte que eu dediquei minha vida. A capoeira tem crescido muito no mundo. Sabe que são 3 estados que têm tradição, que é a Bahia, o Rio de Janeiro e Pernambuco. Praticamente a capoeira do frevo se acabou, a capoeiragem carioca, e hoje permanece a influência das 2 matrizes baianas, que é a capoeira Angola e a capoeira regional. A capoeira do berimbau. Que a capoeira pernambucana não tem um berimbau, nem a capoeiragem carioca. Então essas 2 matrizes, que elas levaram a capoeira para o mundo. A influência da capoeira no mundo, dessas 2 matrizes baianas, que é a capoeira do berimbau, Angola regional. E hoje tem a junção dessas 2 matrizes, dessas 2 capoeiras, que tem uma capoeira geral, a capoeira contemporânea, a capoeira do mundo. Está baseado nessas 2 linguagens, nessas 2 vertentes, nesses 2 estilos, nessas 2 linhagens de capoeira. A capoeira tem crescido muito no mundo inteiro e no Brasil também. O brasileiro, por a origem delas e a situação que ela viveu e passou, desde a da perseguição, a proibição, né? Toda essa coisa, a capoeira carrega até hoje um certo preconceito, falta de entendimento. Melhorou muito, mas o brasileiro, às vezes, ele acha que conhece capoeira. Ele acha que sabe. E, às vezes, não procura realmente saber o porquê e o fundamento das coisas. Os estrangeiros sabem que não sabem, por isso quer saber. Então, aumenta as pesquisas, vê o Brasil, não tem barreira, vai beber água em todas as fontes, né? Pesquisam, entrevistam, treinam, se dedicam. Então, as maiores pesquisas de capoeira estão na mão dos estrangeiros, infelizmente. Né? Então, elas têm crescido muito no mundo porque as pessoas se identificam com a capoeira por várias razões. A capoeira é fantástica, a capoeira ela é cativante, a capoeira ela é muito forte, né? Em todos os seus aspectos. Então, a capoeira ela se adapta a qualquer situação,
né? Ela se adaptou para sobreviver, está aqui até hoje, se transformou, se camuflou, se escondeu, se esquivou. Um momento era luta de vida ou morte, outro era brincadeira, forma de dança, e ela todo esse jogo, né? Que a capoeira é um caminho para várias coisas. O mundo percebe isso e não tem nenhum tipo de preconceito. Então, a capoeira está se desenvolvendo muito no mundo. E vai se desenvolver mais, porque ela carrega vários valores que ajudam o ser humano, independente da religião, da nacionalidade, da etnia dele. A capoeira é um caminho para muitas coisas, para a felicidade, né? Para a alegria, para a harmonia, para a convivência entre as diferenças, os povos, as culturas, né? Ela respeita a pessoa como ele é, como ela é. Se ela for captar o espírito da capoeira, ela consegue jogar capoeira independente da forma, do biotipo, do jeito que ele é. Então a capoeira, por isso ela agrada tanto pelo mundo. O mundo percebe muito isso. Então o Brasil se desenvolveu muito, mas por ser a terra da capoeira, ainda está atrasado em muitos aspectos, né? Porque devido a essa falta de interesse e um certo preconceito, por causa da origem dela. Está entendendo? Então, eu acho que ela vai se desenvolver muito mais no mundo, né? Ela vai ser muito mais reconhecida fora, né? Isso vai refletir e ajudar bastante o Brasil. O Brasil está acordando com a capoeira, né? Nós, capoeiristas, temos que contribuir bastante, trabalhar, investir, acreditar para a capoeira se desenvolver. Então, eu acho que cabe a nós, mestres de capoeira, assumir a responsabilidade que temos, não só jogar capoeira e se satisfazer com a capoeira. Nós temos que se dar mais para a capoeira. Mestre Camisa, quero nos agradecer por esse depoimento, realmente esclarecedor para nós, e pedir a você que mande uma mensagem para o mundo da capoeira, principalmente para a turma de Bimba e seus discípulos que estão espalhados por todo o mundo. Rapaz, eu queria dizer aos capoeiristas que acreditem mais na capoeira. Vamos trabalhar em prol da capoeira. A capoeira tem muito a dar. A capoeira tem muito para se desenvolver, não é? E ajudar o Brasil. Para a turma de Bimba, que eu faço parte dela com muito orgulho, que sinto saudade e representa tudo da minha vida, né? Eu queria dizer para todos que vamos estar mais juntos, vamos produzir mais, que talvez nós não temos a noção da força que temos. Esse grupo unido, a turma de Bimba, vamos encontrar mais. Eu quero aqui, nesse espaço, abrir, tá? Em casa, de uma casa da turma de Bimba, né? Para a gente bater papo, relembrar os tempos, projetar coisas para o futuro, né? Eu acho que a turma de Bimba pode fazer bastante pela capoeira e para o mestre Bimba. Que o mestre Bimba, ele está presente, continua presente. O mestre Bimba, ele não morreu, ele está muito mais vivo, né? E a turma está sempre revivendo mais o mestre Bimba, nos seus projetos, nas suas ideias, né? O mestre Bimba não fez só a regional, as pessoas pensam logo no Bimba, que é criador da regional, mas o Bimba violeiro, o Bimba carpinteiro, o Bimba orgã,
o Bimba cantador, o Bimba lutador e o Bimba que fez a regional. Então a turma de Bimba, pessoas com 90 anos, né? Eu sou um dos mais novos, acho que eu e Nenel, com 50 e pouco, 58 anos, né? Podemos estar mais juntos, ter o prazer, matar a saudade, porque a gente não sabe até quando nós vamos viver. Só Deus sabe. Mas podemos reviver muita coisa. E conte comigo, que eu estou de coração com a turma de Bimba para a gente trabalhar junto.